Sexta-feira, 25 de julho de 2025, estamos aqui na Usinagens Afonso, na presença dos irmãos, do ilustre irmão Thor. Vamos fazer o nosso culto e Thor, vamos arriscar? Convido os irmãos a abrirem a harpa cristã no hino 42. Vamos mandar uma capela aqui, né, Thor? Mas a intenção é a melhor possível. Amém? Amém. Hino 42. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai, ao Filho eterno Deus, com glória, 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 com glória, coroai, aleluia, Senhor. Ó escolhida geração do bom e eterno Pai, do bom e eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória, 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 com glória, coroai, ó perdoados, ó perdoados, cujo amor bem triunfante vai, bem triunfante vai, ao Deus varão conquistador, com glória, 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 com glória, coroai. Para terminar, ó raças, tribos e nações, ao Rei dos Reis honrai, ao Rei dos Reis honrai, a quem quebrou vossos grilhões, o que? Com glória, 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 com glória, coroai. Missão cumprida, Thor. A gente arranhou aqui, mas esse hino estava no meu coração. Amém. Dando continuidade, faz uma oração, Thor, para a gente poder trazer a palavra. Deus, louvado e engrandecido é o teu santo nome. Mais uma vez nós estamos diante da tua presença, Pai, e queremos render graças a ti primeiramente pela oportunidade. Queremos que o Senhor se faça presente em nosso meio, Deus. Se mostre presente, que a tua presença seja notória, Senhor, em nosso meio, que o teu nome seja glorificado. Arda os nossos corações através da tua palavra agora, Senhor. Que tudo que for ministrado aqui na tarde desse dia possa estar, Senhor, sempre gravado em nossos corações. E aqueles que irão ouvir, Senhor, onde é que estejam, aleluia, que seja transformado pelo poder da tua palavra, porque a tua palavra é a única que tem poder de libertar, aleluia, e que assim seja feita pelo nome de Jesus. Usa o teu servo, Senhor, como o Senhor nunca usou, amém, de uma forma diferente e poderosa, aleluia, que o Senhor possa ministrar também no coração do teu filho, para que seja transformado, Senhor, e que seja tudo para a tua honra, para a tua glória e para teu louvor. Amém e amém. Aleluia, amém. Saúde dos irmãos com a paz do Senhor. Amém. Você que está me ouvindo, não sei quando, hoje é dia 25 de julho de 2025, mas essa mensagem vai ficar aí para anos, anos e anos, e eu tentarei trazer uma mensagem atemporal. Amém. Estamos aqui. Se você está aqui, né, ouvindo, se você já não apertou o stop, você compartilha da mesma necessidade que a minha e a do meu irmão Thor. Amém. Estamos aqui pois precisamos de quê, André? Precisamos daquilo que só Deus pode dar, que é a paz, a alegria e o amor do Criador dos céus e da terra. E tudo isso são frutos do Espírito Santo.
o amor, a alegria, a paz e todos os outros frutos. E como é bom a gente poder ter a paz, principalmente em dias de luta. Talvez hoje você esteja passando, quem estiver me ouvindo, por um momento de luta. O mundo está complicado hoje, no ano de 2025, nossa nação está passando por turbulências, mas talvez você esteja vendo essa mensagem em 2040, 2050, não sei. Talvez o seu momento seja pelo avançar da sua idade. Conforme a gente vai ficando mais velho, a gente enfrenta algumas situações na área da saúde, na área das decepções. Talvez você esteja jovem e recebeu uma notícia ruim, né? A qualquer momento, a pessoa que anda de moto pode se acidentar, a pessoa que tem uma família pode ter um ente querido que foi acometido de uma dificuldade, de uma coisa repentina. Ou seja, tudo isso que eu estou dizendo é para contextualizar que nós vivemos dias de luta. Muitas pessoas falam: André, na verdade a gente vive uma evolução, a humanidade ela está evoluindo. Muitos acreditam, né, que a gente morre e nasce de novo, evoluído. Outros acreditam na restauração. Não, nós temos que lutar pela restauração do reino. Eu não sei a sua opinião, Thor, mas eu fui criado, né, num ambiente em que a gente tem que lutar pela restauração. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas o que eu entendo da palavra de Deus é que os últimos dias serão dias de muitas lutas. Amém. A qualquer momento, você pode lutar. Que tudo indica que a gente vai enfrentar um momento de fim de história. Quem já não viu aquele filme que para ter aquele desfecho tem aquele clímax? E a palavra diz que Jesus veio uma vez para salvar para perdoar o pecado de muitos. Se eu não me engano, em Hebreus 9, 26, aí agora me falhou a memória, mas voltará a segunda vez para buscar aqueles que o esperam. Ou seja, fiz todo esse preâmbulo, Thor, para entrar na palavra de hoje. A palavra de Deus diz que, em 2 Timóteo 3,16, que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Para quê, André? Para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. E como eu preciso disso, Thor? Eu me pego ao longo da semana, eu fico às vezes contando os dias para chegar a esse momento aqui, em que eu falo para mim mesmo, quero deixar isso claro. Eu estava viajando, e aproveito até para, agradecer a hospitalidade que eu tive lá na casa do meu sogro, mas fui em Ouro Preto, São Paulo, e pegando um livro assim, falou que a gente acaba aprendendo aquilo que a gente pratica, aquilo que a gente consegue falar, verbalizar. Então esse momento de sexta-feira aqui com os irmãos, para mim é muito importante. E além disso, em 1 Coríntios 14, 3 diz: o que profetiza, fala aos homens para a edificação, para a exortação e para a consolação. Estamos aqui, Thor, trazendo uma mensagem de edificação, como quem constrói uma casa. Porque imagina, talvez quem está me ouvindo hoje está à beira de tomar uma decisão muito ruim, está à beira de desistir, está à beira de fazer bobagem, em função da loucura que está a humanidade. Então, fique aí, que eu quero trazer uma mensagem para você. Além disso, em 1 Coríntios 2,4 diz assim: que a minha palavra, a minha pregação, não consiste em palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração do poder e do Espírito. Por que eu estou trazendo isso aqui, Thor? Porque a gente não se preocupa muito com a forma, né? Lógico, a gente tem que ter liturgia, mas as mensagens que a gente traz aqui, a gente não se preocupa se tinha que fazer de uma maneira A, B ou C. Deixa o Espírito Santo agir. Exatamente. Por isso que eu tenho certeza, estamos só nós dois aqui, mas a palavra vai. Então, dito isto, vamos à mensagem. Eu queria, Thor, pode abrir, por favor, Thor? Agora você vai trabalhar aqui no culto. Mateus 26, de 36 a 41. Gosto muito da sua voz, que além de bonita, é muito abençoada. 26. A Mateus 26, de 36 a 41. Mas eu gosto muito de deixar as coisas bem claras. André, você falou até aqui, eu entendi tudo que você está dizendo, mas sobre o que você quer falar hoje? Hoje eu quero falar de 3 coisas: confiança, obediência e vigilância. Confiança,
Talvez quem está me ouvindo está passando por uma situação que você não está, você está com medo, está inseguro, você não sabe, você está que nem aquela pessoa que não está enxergando e que está assim, você perde a confiança. Então, uma mensagem de confiança, uma mensagem de obediência, porque às vezes a gente está fazendo algo, mas a gente se pergunta, será que é isso mesmo? Será que o que eu estou fazendo está certo? Às vezes você tem até a vontade de obedecer, mas você se sente fazendo a coisa errada. E em terceiro lugar, a vigilância, porque os ataques são iminentes, podem vir de qualquer direção a qualquer momento. Dito isto, Thor, por favor, leamos a palavra do Eterno. Mateus 26, 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, os achou adormecidos, e disse a Pedro: então nem uma hora pudesse velar comigo? 40 só? 41 agora. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aleluia. Aliás, esse versículo você já trouxe para nós aqui, esse último. Verdade. O tempo é curto, Thor, e não é por falsa modéstia, mas realmente eu não tenho a capacidade dos pastores, e isso aqui também não é importante, mas eu vou reler o que você disse, trazendo os pontos, e quem estiver me ouvindo, preste atenção. Eu queria falar de confiança, de obediência e de vigilância. Vamos ver esse exemplo? Versículo 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, onde Jesus chorou gotas de sangue, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. Irmãos, essa postura aqui, a gente sabe que Jesus é o Filho de Deus, o Verbo estava com Deus, mas naquele momento, aprove a Deus que ele fosse 100% homem, e ele estava ali diante de uma situação muito difícil, mas ele confiou. Nessa postura dele, eu vou ali orar, a gente consegue extrair a postura de alguém que está confiante. Então, se você estiver me ouvindo, passando por uma situação difícil, eu trago aqui, em nome de Jesus Cristo, uma palavra para que você possa descansar, para que você possa confiar e ter a capacidade de, por não estar atribulado, conseguir se dirigir a Deus em oração. Continuando. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. No 38, Jesus disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. Aqui um exemplo da dificuldade, da luta que o nosso próprio Senhor Jesus Cristo enfrentou, e que nós também. Eu vou dar aqui um spoiler. Em Romanos 8,17 diz assim: e se nós somos filhos, somos herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Ou seja, se Jesus sofreu, nós não somos de Cristo, então a momentânea luta está avisada. Continuando, no 39, indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passe de mim esse cálice. E aqui eu quero chamar a atenção: todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Aqui, Thor, a gente consegue extrair aqui a obediência nos momentos em que não é conforme o que a gente quer. Verdade. Eu passo situações na minha vida e tenho certeza que todos nós passamos, até porque você já me falou uma vez, a gente às vezes acha que a gente sabe o que é melhor para nós, mas Deus é que sabe. Amém? Amém. Então,
me vem aqui o caso de Abraão. Abraão foi sacrificar o próprio filho, ele não questionou, ele obedeceu. E eu me pego muitas vezes falando assim: Senhor, será que eu estou fazendo certo? Não é possível. Mas aí eu fico assim: como é que eu vou fazer? Porque quando eu era do mundo, Thor, eu tinha Deus no meu coração, mas eu fazia as coisas no mundo. Eu sabia que eu estava errado, eu sabia que eu não estava com Deus, estava errado, mas eu orava. Às vezes você está com Deus, está fazendo aquilo que Deus quer, mas você pensa: eu acho que o que eu estou fazendo está errado. E aí, como é que você consegue diferenciar se o teu errado é aquele que você estava realmente errado, ou agora, vamos supor Abraão subindo para sacrificar o filho, ele poderia falar assim: será que eu fiquei doido? Será? E aí? É o Espírito Santo que vai revelar, que eu falei aqui no texto anterior, que a nossa palavra não é de persuasão, mas do Espírito Santo e de poder. Então, e eu vou chegar aqui com André, mas eu fiquei na dúvida, e agora? Eu também estou nessa dúvida. Mas para terminar, voltando-se para os seus discípulos, no versículo 40, achou-os adormecidos. Irmão, se a gente ficar adormecido, a gente já perdeu. Se o mundo já é difícil, se com Jesus nós vamos passar dificuldade, se a gente dormir, aí vai ficar muito difícil vencer. Então, a gente fecha aqui as 3 palavras que eu queria trazer, para a gente confiar, obedecer e vigiar. Mas como, André? Como a gente consegue fazer isso? Eu não sou parâmetro nem exemplo não, Thor, mas eu pude experimentar um pouquinho, e eu tenho certeza que quem estiver me ouvindo vai falar assim: é verdade. Essa semana eu experimentei jejuar, e me veio a provação, ou a tentação, vamos colocar assim. Pelo simples fato de eu estar jejuando, eu me peguei mais forte. Eu pensei assim na hora: caramba, se eu não tivesse jejuando, eu teria caído. Amém? Amém. A segunda coisa, passei por outro momento de tentação, de provação, e eu lembrei das bênçãos de Deus. Eu lembrei das bênçãos de Deus. Eu falei assim: caramba, como a gente ter gratidão também nos ajuda a vencer um momento de luta. Então eu vou dar um exemplo aqui. Às vezes o camarada está fazendo tudo certo, ou a esposa está fazendo tudo certo, aí o marido chega em casa e fala assim: ó, eu acho que você não está, e dá uma situação ruim. Aí ela fala assim: poxa, a gente já viveu tanta coisa boa, a gente tem os filhos para criar, Deus já me deu, eu não vou quebrar tudo agora por causa disso não, eu vou ter um pouquinho mais de temperança. Então, a gente tem uma boa memória, tanto por bênçãos antigas. Aí você vai falar assim: André, mas então é para eu ficar lembrando de bênçãos de 30 anos atrás? Não, Deus abençoa todo dia. Então é para a gente sair aqui, ao invés de perder tempo com tentação, buscar as bênçãos diárias. Mas eu sei que não é fácil não, tá? Outra coisa, o Espírito Santo através da palavra. É impressionante, Thor. Acho que você vai concordar comigo. Às vezes a gente pega a Bíblia e Deus fala com a gente exatamente o que a gente está pensando. É sempre? Não. Mas é com uma frequência muito grande. E é lógico, a busca do Espírito Santo através da oração. Então aqui eu dei um combo. André, como eu vou confiar, vou obedecer, vou vigiar? Jejuando, orando, tendo gratidão pelas bênçãos de Deus e buscando também através da leitura da palavra. Indo para o desfecho. Mas por que eu tenho que fazer isso, André? Por quê? Por que você está trazendo essa palavra? E eu termino o culto, Thor, com o seguinte pensamento. Nessa minha viagem também eu peguei um livro para ler, e tem um provérbio japonês que fala o seguinte: para você construir um bom nome, uma boa reputação, demora décadas, mas para você destruir, você destrói em horas. Ok? Então talvez hoje, quem estiver me ouvindo, está sendo tentado a destruir algo que foi construído por décadas. Então, eu acredito que Deus esteja trazendo essa palavra para você confiar, obedecer e vigiar para que isso não aconteça. E a outra questão também, para a gente nunca perder da nossa mente, que nós somos peregrinos aqui na Terra. Eu acho que quando a gente foca muito na vida visível, a gente esquece que a gente vai viver 60, 70, 80 anos, e aí a gente pauta as nossas ações e os nossos nervosismos, as nossas preocupações, esquecendo que nós somos eternos.
Conclusão, acho que está na hora. Que nós possamos orar, jejuar, ler a palavra, manter um espírito de gratidão, mas faltou 1%, Thor, que é tomar vergonha na cara. Isso eu falo para mim. A gente tem que tomar vergonha na cara, no sentido de que às vezes Deus dá tudo pra gente, inclusive a revelação, e ainda assim a gente se pega fazendo coisas que não deveria. Amém? Então eu separei esse 1%. Talvez você está me ouvindo aí, ó. Se você já está jejuando, orando, buscando, e ainda assim você se pega pensando ou fazendo coisas que você fala assim, não, isso aqui não está fazendo sentido. Vamos, desculpe a brincadeira, mas tomar aquela vergonha na cara, assim, pegar um negócio com mais, assim, mais força, com mais disposição. Vou tomar jeito. Aleluia, glórias a Deus. E por que tudo isso? Por que tudo isso? Agora é para terminar mesmo. Primeiro porque falta pouco. Falta pouco. Por mais que a gente esteja passando por momentos de luta, não chuta o balde. Falta pouco. As lutas não são para sempre. O irmão Tó aqui do meu lado, ele já me ensinou uma vez. A roda gigante. E eu pude andar na roda gigante lá em Minas, no Parque Guanabara. A gente sobe, a gente desce. Então não vamos fazer bobagem quando a gente está na parte de baixo da roda gigante. Uma outra coisa, a gente está em guerra. E sabe o que a palavra de Deus diz sobre a guerra, Thor? Olha que interessante, Deuteronômio 23:9 diz assim: quando o exército sair contra os teus inimigos, ou seja, quando você estiver em guerra, então te guardarás de toda a coisa má. É lógico que a gente tem que fazer todo um contexto. Esse texto aqui são orientações que Deus estava dando para os cuidados que o povo tinha que ter no arraial e na conduta da vida como um todo. Mas isso não me proíbe de eu extrapolar esse ensinamento. Se lá no Velho Testamento Deus falou, quando você sair em guerra, se abstenha de toda coisa má, eu trago para os dias de hoje. Nós estamos em guerra, então vamos nos guardar de toda coisa má. E para terminar, mas continuando aqui, por quê? Eu falei, estamos em guerra, falta pouco, falei da roda gigante. Esses conselhos são para que nós sejamos abençoados. Deus não vai ganhar nada com essa atitude que eu estou falando aqui. Se você que estiver me ouvindo for confiante, obediente e vigilante, Deus continuará sendo Deus. A glória dele, Deus está com milhares e milhares e milhões de anjos dizendo santo, 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 toda a terra está cheia da tua glória. Essa palavra é para você. Os livros aí fora, fala o seguinte: quando você quiser convencer alguém, apele para o egoísmo desse alguém. André, o que você está querendo dizer? Se você quer convencer uma pessoa, você fala assim, ó, você vai ganhar isso aqui. Se você só chegar, pode me ajudar, porque eu vou ficar feliz, o camarada vai falar assim, tá bom, se der tempo eu passo lá. Agora se eu falar assim, você pode me ajudar que tu vai ganhar isso aqui? Aí o camarada, opa! Tem que ter um incentivo, né? Ei, não é isso? Pô, claro que eu vou te ajudar, você vai... Não é isso? Então, pegando o lado bom desse ensinamento, que faz parte, somos abençoados, vitoriosos e daremos fruto. E termino, eu não sei se eu estou sendo muito infantil, mas eu acredito que Jesus merece também. Se a gente parar para pensar, essa história é linda, se essa história é verdadeira, e eu creio que é, que o Filho de Deus passou por esse momento no Getsemane, fez o que fez por nós. Eu já falei aqui que o mais abençoado é quem está ouvindo, somos nós, mas eu gosto de bater nessa tecla. Jesus merece que a gente ofereça a Ele a confiança, a obediência e a vigilância, que a gente resume numa palavra: santidade. Palavra essa que assusta as pessoas, mas que a santidade é uma palavra que quem é santo, ele confia, ele obedece e ele vigia. E eu termino com uma frase que eu gosto muito, Thor: santidade é força, e que quem está em guerra precisa de força. Amém? Palavra de hoje. Thor, eu gosto de ouvir tua voz. Amém? Completo. Posso pedir a conta? Pode pedir. Então fecha a conta para a gente, Rosinha. Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Essa palavra é uma palavra para os dias de hoje. Essa é uma palavra que serve para a nossa empresa.
estamos aqui, nós dois aqui, nós três com a Rosinha, representando os 25 funcionários que trabalham nesta empresa, as cerca de 200 pessoas que são impactadas através destas 25 pessoas que trabalham nessa empresa. Vivemos dias tão tortuosos que a gente não sabe nem se a gente vai estar aqui no mês que vem, mas nós temos a total confiança de que a tua palavra prevalece, que o Senhor é um Deus todo-poderoso. Então, abençoe-nos, obrigado por esta oportunidade e que o nome de Jesus Cristo seja sempre exaltado. A paz do Senhor Jesus. Amém.